Olá pessoal, eu sou Theo Alves, sou escritor, fotógrafo, professor, servidor público, trabalho também com redação e revisão textual. Eu vim falar um pouco para vocês sobre os meus trabalhos, né? Eu comecei antes de tudo, a escrever, quando eu era ainda adolescente, assim, bem jovem. E isso tem muito a ver com a minha infância e os primeiros passos no universo da leitura. Eu fui uma criança que cresceu numa casa sem livros, né? Mas quando eu tinha de 8 para 9 anos, a gente se mudou, eu e minha família. A gente saiu de um bairro do qual eu tenho muitas lembranças. Era um bairro que tinha o apelido de Barreiro das Almas. E a gente foi para uma casa que era de uma tia que tinha ido embora, e a minha família foi morar lá. E quando a gente chegou lá, tinha alguns livros que tinham ficado, né? Entre eles, o livro Espumas Flutuantes, que é um livro de poemas do Castro Alves, e um Almanaque Abril, de 1984. Isso aí já era por volta de 89, 90. E essas foram as minhas primeiras leituras. E me encantaram muito, assim, principalmente o livro do Castro Alves. Eu era muito menino ainda e não entendia exatamente o que é que estava dito lá, o que é que estava escrito lá, mas aquilo me encantava de alguma maneira, talvez muito pela sonoridade, ou mesmo pelo assombro que não conhecer aquelas palavras me causava. Desde muito pequeno, eu sempre me encantei com as palavras. Minha avó foi a minha primeira professora de poesia, porque ela, que teve pouquíssimo estudo, mas me falava e me ensinava algumas das palavras que eu achava mais complicadas, né? Palavras como tigre, coisas desse tipo que me pareciam bem difíceis. E é curioso que assim, o gosto por essas palavras mais difíceis, as que eu não entendia ou as que eu tinha dificuldade de pronunciar, foram despertando em mim o gosto pelo estranho na palavra. Então eu lembro, por exemplo, que eu tinha vizinhos que tinham vindo da zona rural de uma cidade próxima a Currais Novos, que é a cidade onde eu fui criado. Eu nasci em Natal, mas cresci em Currais Novos. E eles tinham palavras muito diferentes, né? Eu lembro, por exemplo, que eles chamavam o volante, a direção, de dirijô. Então, assim, eram pequenas coisinhas que me encantavam pelo estranhamento. E acho que isso tem muito a ver com o gosto pela poesia, pelo menos o meu, que é o de explorar a palavra, de oferecer novos significados, e tentar perceber a palavra como um elemento de assombração, de deslumbramento. Então, a minha infância foi muito permeada por isso, né? E eu fui lendo depois dessa primeira descoberta com Castro Alves. Eu morava perto da Fundação José Bezerra Gomes, que até hoje está no mesmo prédio, e lá tem uma biblioteca muito interessante. E eu passava assim, horas e horas nessa biblioteca, levava muita coisa boa para casa, lia muita coisa boa lá também, e contava muito com o auxílio das bibliotecárias que me indicavam muita coisa. Então, assim, eu era um menino aí já mais crescidinho, com 11, 12 anos, lendo coisas que talvez a gente só lesse depois de adulto. E também tive amigos assim, mais velhos que tinham ótimo contato com música, com literatura, com cinema, e que me dispunham muitas dessas coisas. Assim. Como eu disse, minha família não tinha livros, a gente não era uma família pobre, assim, de Currais Novos, então a gente não tinha muita coisa. E eu contava muito com a generosidade desses amigos, que me apresentavam muitas coisas. Então, muito do que influenciou a minha literatura, e não só isso, mas a fotografia e o gosto pela arte,
passam pelo que eu aprendi com essas pessoas, com o que eu descobri com essas pessoas, e que também despertaram em mim o gosto pela busca, a curiosidade. Me interessa muito descobrir coisas novas. Eu releio algumas coisas, mas me interessa muito ler coisas que eu ainda não conheço. Do mesmo jeito, com a música, eu pesquiso muita coisa, com cinema. Então eu gosto muito de coisas que eu ainda não conhecia e que me assombrem, que me instiguem, que me provoquem. E assim, acho que isso tem muito a ver com o tipo de trabalho que eu faço com a literatura e com a fotografia, né? Eu devo muito do que eu sou, assim, para o bem e para o mal, à arte, em especial à leitura. Eu acho que a gente tem vivido um momento muito complicado, assim, em que a gente tem escritores demais e talvez leitores de menos. Eu acho que não há como ser um grande escritor, um bom escritor, sem ser um bom leitor. Eu, como disse, que devo muito ao Castro Alves para a primeira descoberta, mas eu devo muito a outros grandes escritores para ter aprendido sobre a vida, sobre a literatura, sobre as pessoas, sobre os lugares, com o que eu li depois. Então, Fernando Pessoa, André Gide, Khalil Gibran, quando era muito mocinho também, Manuel de Barros, depois, Walter Hugo Mãe, mais recentemente, Jorge Luiz Borges, que é uma leitura muito constante na minha vida. Todas essas figuras, elas acabaram ajudando a entender o que eu sentia e quem eu era. E por isso eu devo muito a essas figuras. Muitas vezes, quando me faltava alguém que me pegasse pela mão e que me levasse a entender certas coisas, foram alguns desses escritores quem fizeram isso, que fizeram isso. Então, eu lembro, por exemplo, dos momentos assim mais complicados da adolescência. Eu fui um adolescente muito sensível, e nos momentos assim mais desesperadores eu tive a sorte de encontrar os livros de um escritor francês chamado André Gide. Começou com Os Frutos da Terra, foi o primeiro livro que eu li dele, e depois O Imoralista. E nessa fase, assim, esses livros, de uma certa maneira, me salvaram a vida, porque me fizeram entender que a minha sensação de não pertencimento encontrava voz e encontrava acolhimento em outras pessoas que em outros momentos, em outros lugares do mundo, também sentiam essa sensação de que não se cabe em alguns lugares onde você está. E isso é uma coisa muito difícil de enfrentar na vida. Então, assim, ter o contato, ter conhecido a literatura do Gide, por exemplo, foi algo que me deu essa sensação de pertencimento, que depois eu fui encontrar em outros escritores, como estava dizendo, Borges, Kafka também. Então, é curioso isso, né, que a literatura, que muitas vezes a gente acha que não serve para nada, possa servir para salvar a vida das pessoas, que foi o meu caso. Eu sempre gostei muito de ler essas figuras que me intrigavam, né? Depois eu fui encontrando outras, assim, a variedade é grande. Julio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, o meu favorito, assim, que eu vim descobrir já depois de bem grande, os dois favoritos, Euridice Fontella e o principal deles, que é o Juan Rulfo, escritor e fotógrafo mexicano. Então, assim, essas figuras me ensinaram muito do que é a vida. Obviamente eu não gostava de ler também tudo, assim, muitas das coisas que meus professores diziam para ler na escola não me agradavam tanto. Os escritores românticos brasileiros que me perdoem, mas eu reconheço a importância, inclusive como professor de literatura, reconheço muito a importância desses escritores, mas assim, não eram coisas que me tocavam exatamente, né? Não eram coisas, por exemplo, o Guarani, Iracema, assim, eram livros que eu precisava ler, li e reli depois, já como profissional,
mas que não me encantavam tanto. Eu queria outras coisas. Queria as aventuras, assim, no mundo, por exemplo, do Pé na Estrada, né? On the Road, que é um livro do Jack Kerouac, o Pergunte ao Pó, do John Fante. Então, assim, eu preferia... Eram momentos, assim, que eu queria descobrir coisas. Estava interessado em coisas que se aproximassem mais do meu mundo. E foi fantástico, assim, ler essas coisas. E eram grandes experiências. Assim, foram experiências fabulosas, em que eu pude, mesmo numa cidade pequena no interior do Rio Grande do Norte, distante de quase tudo, acesso dificílimo para as coisas num tempo em que não havia internet, em que eu podia me transportar para experiências que eu jamais poderia ter se não fosse através dos livros. Então, dos livros e do cinema, né, da música também, que eram coisas que acompanhavam muito esse meu gosto pela leitura. Não era uma coisa que veio sozinha, a leitura não veio sozinha, ela veio também com essas outras particularidades. Tanto que muito do que me influencia não vem só da literatura. Eu penso, por exemplo, no Leonard Cohen, que é o meu compositor e cantor favorito, um canadense que já não está mais entre nós. Penso em cinema, né? Por exemplo, a minha primeira vez eu escrevia poesia, e a primeira vez que eu desejei escrever um conto, eu me lembro muito bem, tinha acabado de ver um filme, que é o primeiro filme em cores, de um diretor italiano chamado Federico Fellini, um filme chamado Julieta dos Espíritos. E quando eu vi o filme, quando acabou, eu estava tão, assim, tão explodindo, transbordando daquela aventura, que eu entendi que eu precisava fazer imagens. Mas, poxa, eu era um cara de 15 para 16 anos, sem acesso à câmera, sem muito talento para desenho e essas coisas. Então eu não tinha como fazer imagens. Eu não sabia desenhar, não podia fotografar, filmar muito menos. Era uma época em que as pessoas não tinham celular e não tinham câmeras assim, com essa facilidade, nada digital. Então, assim, eu precisava dar um outro jeito de criar minhas imagens. E a única matéria que eu tinha para isso era a palavra. E aí eu entendi que se eu quisesse criar imagens, eu precisaria escrever as minhas imagens. E é interessante como assim, eu tentei escrever o meu primeiro conto depois de ver esse filme na época, né? Não consegui terminá-lo. Mas ele foi muito importante para mim, porque ele me deu a compreensão do que eu poderia fazer e do que eu queria fazer. E aí, tanto inicialmente com a literatura, minha meta sempre foi muito mais do que descrever as coisas, muito mais do que falar assim basicamente sobre as coisas, foi contar histórias através da palavra. Essa era era o meu barato, assim, e era contar histórias não de forma linear. Eu queria contar histórias através da imagem, e a imagem criada através da palavra. Ou seja, eu queria provocar no meu leitor, que ainda nem existia, eu queria provocar nele a imagem. E assim, aí tinha um compromisso, né? Que eu fui aprendendo a trabalhar melhor isso depois, que era a imagem que eu provocava e a imagem que o meu leitor criava. E isso é uma coisa que eu adoro até hoje. Assim, é uma das coisas que eu mais curto, é receber das pessoas a impressão que elas tiveram do meu texto, como é que elas receberam isso. Então é algo que me toca muito, assim, que é quando eu percebo que a imagem que eu quis provocar encontrou lugar naquela pessoa, naquele leitor. E aí isso é engraçado, porque no começo eu não tinha como fazer imagens. Depois eu até tinha, mas eu nunca tinha pensado mais nisso, além da palavra, né? E aí eu tô com 40 anos, ali por volta dos 30 e poucos, eu descobri que a fotografia era uma possibilidade.
Então eu escolhi uma câmera, fui ler muito sobre fotografia, estudei muito sobre fotografia, continuo estudando. E eu entendi que agora fazer imagens com imagens também era possível. E aí eu me encantei com isso, né? Fui tentar dominar a câmera, né? Tentar entender, além daquela coisa do automático, né? E comecei a fotografar. No começo, queria fotografar tudo. Assim, então, espaços, pessoas. Queria fazer ensaio de gente, queria fotografar a rua. E isso foi criando em mim um fotógrafo que já existia de uma certa maneira adormecido, né? Mas eu não queria fazer imagem assim que todo mundo fazia, tipo, o cara vê a foto no Instagram e aí faz igualzinho e todo mundo tem uma foto do mesmo jeito lá no Instagram. Uma foto do pé, no lugar e tal. Não. Eu queria. Primeiro eu queria contar histórias através da imagem, né? Assim como eu queria fazer também com a literatura. E nesse processo eu descobri que tinha duas coisas que eu gostava de fotografar mais do que qualquer outra. Eram pessoas em espaços públicos, pessoas ocupando espaços, pessoas na rua, pessoas na praça, gente comum andando, trabalhando, coisas desse tipo. E o outro era a fotografia documental. Então, a fotografia de rua e a fotografia documental acabaram tomando muito mais do meu interesse pela fotografia. Aí eu fui deixando de fazer ensaio de pessoas, fotografias mais comerciais. Hoje eu faço uma coisa ou outra quando estou afim. E fui me dedicando muito mais a esses dois ramos da fotografia. E hoje em dia, por exemplo, eu me interesso muito pela fotografia de trabalho. Então me interessa, por exemplo, ir para comunidades, fazer com que as pessoas demonstrem o que é a vida naquela comunidade da maneira mais natural possível e contar essas histórias. E muito disso através dos meios de trabalho. Então trabalhos que são muito específicos, assim, de alguns lugares, tipo as feiras, uma experiência com as casas de farinha, em Boa Saúde, que é uma cidade bem pequena aqui no interior do Rio Grande do Norte. Ou então fotografar, por exemplo, as pessoas nas ruas, em cidades grandes, que é uma coisa que me interessa, assim, Brasília, São Paulo, Curitiba. Eu gosto muito de ver como as pessoas interagem com esses espaços, também nas pequenas cidades. Essas particularidades são o que me interessam. Eu digo sempre que queria muito ser um fotógrafo de pôr do sol e de flores, porque parece algo muito feliz de ser fotografado. Mas essas são coisas que eu gosto de ver, mas que não me interessam como fotógrafo. Eu lembro que uma vez eu fui a Galinhos, né, que é uma espécie de paraíso, assim, aqui no Rio Grande do Norte, no litoral, e vendo toda aquela maravilha, o farol, o mar, assim, a cidade praticamente uma ilha. E aí eu lembro que estava fazendo um passeio de barco e eu olhava assim pro mar ao redor, que era lindo, e não sentia a menor vontade de fotografar aquilo. E aí eu lembro que eu disse para uma pessoa que estava comigo, disse, puxa, sinto muito, mas o mar não me comove como fotógrafo, né? E é verdade, não me interessava, por exemplo, nesse dia, muito mais do que fotografar o mar, eu fotografei uma criança que estava dentro do barco e que era muito mais interessante. Então, assim, tem isso de descobrir o que toca a gente também, né? Essa coisa de fotografar comunidades é algo que particularmente me interessa muito. Eu gosto bastante, assim, tenho boas relações com isso. E é curioso, assim, que no meio dessa história, de uma certa maneira, em mim, o escritor que eu sou e o fotógrafo que eu sou se encontram em algumas coisas e se separam, se distanciam em outras. Por exemplo, toda a minha formação, assim, do gosto pela arte, pelo cinema, pela literatura, pela fotografia, pela pintura, tudo isso contribuiu para criar em mim, para fazer existir em mim uma espécie de conhecimento, assim, de banco de dados daquilo que eu gosto, do que me comove, do que eu sinto. Então, nisso, escritor e fotógrafo se encontram, estão juntos. Mas é muito curioso
uma outra relação, assim. Eu digo sempre que a literatura me coloca em contato comigo mesmo, faz com que eu entenda o que eu sou, quem eu sou, internamente, para que depois eu possa externar isso. A fotografia, pelo contrário, é a minha relação com o mundo. É como o mundo e eu nos encontramos. É a maneira como eu consigo sair do meu universo de timidez, um tanto antissocial, de poucos contatos, e eu consigo entrar num universo a que eu não pertencia, mas que de alguma maneira, no momento em que eu fotografo, eu sou parte dele também. Então, quando eu vou fotografar, eu não apenas mostro as pessoas e os lugares. De uma certa maneira, é como se o olhar para elas também me mostrasse. Então, é o meu olhar, é quem eu sou no contato com o mundo. E essas aventuras com a literatura e com a fotografia, embora eu tenha outras atividades, né, como eu disse, como professor, como servidor público do IFRN, são essas atividades como escritor e fotógrafo que dão muito sentido à minha vida, pessoal e profissional. É nessa aventura com essas artes que eu consigo saber quem eu sou, que eu consigo ter o que dizer, por exemplo, a vocês. É que eu consigo ter o que dizer às pessoas que leem os meus livros. Eu já publiquei 6 livros sozinho, né? Tem outros com amigos, coletâneas, coisas desse tipo, não sei quantos são, mas sozinho foram 6, né? 4 de poesia, um de crônicas, muito ligado à pandemia, e outro de contos, chama Por que Não Enterramos o Cão. E escrevi um romance que eu não sei se sai esse ano, se sai ano que vem. Estou dificultando um pouquinho da entrega, não sei exatamente ainda porque, faz parte do processo. Estou tentando entender isso também, mas é o meu primeiro romance. Então, ter o que dizer às pessoas que leem os meus livros, ter o que dizer às pessoas que veem a minha fotografia e poder falar disso para as pessoas é algo que dá muito sentido à minha vida, que faz com que eu me sinta, eu não diria mais útil, mas eu diria, faz com que eu me sinta mais pertencente ao mundo. Me tira um pouco do isolamento e faz com que eu tenha a impressão de que aquilo que eu faço tem, de alguma maneira, certa importância, certa relevância. E assim, o que eu posso dizer é que sem a literatura e sem a fotografia, eu não seria quem eu sou. Pro bem ou pro mal, né? Não sei se eu seria melhor ou pior, mas eu não seria quem eu sou. E é sempre uma alegria poder compartilhar um pouco disso com as pessoas, e por isso eu fico muito feliz e grato de poder partilhar isso com vocês. Um grande abraço.